Diferença. Muito bem, agora 11 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília, nós vamos direto para Brasília, porque o Ministério da Justiça faz neste momento uma coletiva sobre a prisão de um dos chefões do PCC e que seria sucessor de Marcola. Acompanha comigo. Para o Brasil. Conversei com o ministro Mauro Vieira, ele prontamente iniciou as negociações com a chancelaria boliviana. Foi muito bem acolhido o pleito do Brasil, que, afinal de contas, hoje existe uma rede internacional de cooperação contra o crime organizado extremamente bem-sucedida, extremamente sólida. Lembrando que a Bolívia, inclusive, é país membro do Mercosul, onde nós temos diversos tratados de intercâmbio no que diz respeito à cooperação policial. Foi uma negociação bastante intensa, porque o preso estava sendo submetido a uma inquirição por uma autoridade policial, judicial, melhor dizendo, local da Bolívia. E havia duas possibilidades de trazer esse delinquente para o Brasil. Ou por meio da extradição, que é um processo mais complexo, como todos sabem, envolve o Poder Judiciário, e no Brasil o órgão judicial que é competente para pedir a extradição, depois de um longo processo em que as partes todas são ouvidas e as questões todas são examinadas, solicita-se, então, ao cabo deste processo, a extradição para um país estrangeiro. Mas, dada a periculosidade deste delinquente, dada a possibilidade real de fuga, ainda que estivesse sob custódia das autoridades bolivianas, optou-se pela expulsão, que é um outro instituto de direito internacional, um instituto mais expedito, que permite que o país, por meio de uma ação soberana, expulse do país aquelas pessoas que possam eventualmente ter cometido um crime ou que possam representar um perigo para a sociedade local. Então, de sexta, sábado até domingo, ontem, essas negociações foram feitas de forma muito intensa, envolvendo, portanto, o Itamaraty, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e, finalmente, os bolivianos entregaram este criminoso, esse delinquente, ao Brasil, em solo brasileiro, na cidade de Corumbá, que é no Mato Grosso do Sul, onde a Polícia Federal imediatamente tomou a custódia deste foragido da justiça brasileira, que, aliás, está condenado a 12 anos por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, portanto, responde a um processo perante a justiça brasileira. A Polícia Federal enviou um avião dela para transportar este indivíduo para Brasília. Eu aproveito a ocasião para agradecer não apenas às autoridades bolivianas, sejam elas judiciais, sejam elas policiais, mas também às autoridades políticas que compreenderam a importância dessa cooperação internacional no que diz respeito ao combate ao crime organizado, especialmente no que trasladaram imediatamente, sem maiores delongas e sem maior burocracia, este procurado da Justiça brasileira para o Brasil. Também é importante fazer um registro de que estas investigações começaram em São Paulo, a partir de uma ação do combativo Ministério Público Paulista,
E isto revela, inclusive, o entrosamento das forças locais de segurança, das forças que integram o sistema judiciário, com as forças federais, que é justamente aquilo que nós almejamos com a PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional. Não há combate à criminalidade, que deixou de ser local, não é mais apenas interestadual, mas é global, sem que haja uma cooperação entre todas as forças de segurança, sejam elas locais, quiçá municipais, sejam elas estaduais, juntamente com as forças federais e até internacionais. Nós temos hoje um grande leque de cooperação internacional. O Brasil faz parte da Ameripol, recentemente nos juntamos à Europol. Temos, felizmente, um representante brasileiro que conhece profundamente a realidade brasileira e latino-americana, que é o doutor Urquiza, a testa da Interpol, enquanto a Secretaria-Geral é o órgão operacional da Interpol. E aproveito também para agradecer não apenas a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal, como também a nossa Polícia Penal Federal, que nos auxiliou nesse transporte do criminoso até uma penitenciária de segurança máxima federal aqui em Brasília, onde ele permanece à disposição da Justiça. Então, o objetivo da nossa intervenção hoje é mostrar que o combate ao crime organizado hoje é um combate extremamente complexo, que envolve não apenas a cooperação entre os diversos órgãos de segurança locais, estaduais e federais, mas também uma intensa e necessária cooperação internacional. O Brasil está buscando uma cooperação internacional com bastante sucesso, tem logrado vários acordos, sejam eles no âmbito da América Latina, sejam eles no âmbito específico do Mercosul, mas temos também colaborações muito intensas e já formalizadas com diversos países europeus. Era o que me cumpria neste momento comunicar e passo a palavra ao doutor Andrei Rodrigues. Bom dia a todas, bom dia a todos. Ministro, eu brevemente falarei aqui, acho que o senhor já explicou com detalhes aquilo que foi acontecido e acho que todos queremos muito ouvir o doutor Urquiza, nosso secretário-geral da Interpol, que nos honra com a sua presença e eu não canso de dizer, um feito histórico do nosso país, da nossa instituição, do Ministério, de termos à frente da mais importante organização policial do mundo, um brasileiro, um colega delegado de Polícia Federal, nos 100 anos que essa instituição tem de existência. Mas nós, como o senhor relatou, ministro, fizemos essa operação desde os primeiros momentos que subimos da prisão, e a prisão, e aqui eu gostaria de salientar 3 eixos fundamentais dessa operação. O primeiro deles, da cooperação internacional. A nossa presença da Polícia Federal em vários países por intermédio das nossas adjudanças e os nossos oficialatos de ligação, como o caso concreto lá em Santa Cruz de la Sierra, onde temos um oficial de ligação, além de outros 3 colegas em La Paz, que permitiram uma rápida interação com as autoridades bolivianas, notadamente com a polícia boliviana, e que permitiu essa identificação, em primeiro momento, da falsidade documental, e eu não posso entrar em detalhes aqui de inteligência operacionais dessa cooperação, mas preciso dizer que, fruto dessa integração internacional, foi possível identificar essa inconsistência e, imediatamente, o comunicado à Interpol, o comunicado à nossa unidade em Santa Cruz, para que a gente confirmasse os dados. E aqui entramos no nosso segundo eixo que eu gostaria de destacar, senhor ministro, que é a questão da identificação biométrica, que nós conseguimos, de maneira quase instantânea, a partir das nossas bases de dados, a partir dos sistemas, e o doutor Urquiza provavelmente falará sobre isso, disponíveis da Interpol, conseguimos, quase que em tempo real,
confirmar quem era de fato aquela pessoa que estava lá se apresentando à unidade policial da Bolívia e, com isso, dar a materialidade, a certeza, a segurança para que as autoridades bolivianas fizessem a prisão em flagrante daquela pessoa, e assim foi feito. E o terceiro ponto, que o senhor aqui já também deu boas tintas, é a questão da integração interna, onde vejam que esse é um processo da Justiça Estadual, e que para nós, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, independe se o processo é estadual, se é federal, quando há um foragido internacional, é nossa atribuição fazer a cooperação e envidar os esforços necessários para trazer de volta esses foragidos ao Brasil. E assim fizemos, com essa integração plena, e acho que a imagem, ministro, da transferência dessa pessoa do nosso hangar aqui da Polícia Federal até o presídio é também mais uma demonstração clara dessa integração. Eu, assim que definidas as questões logísticas, falei com o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, doutor Sandro Avelar, e comunicando a ele que faríamos essa operação, e imediatamente ele se colocou à disposição, não só a Secretaria, mas a Polícia Civil, a Polícia Militar, para auxiliarem esse processo, a área de inteligência também, para que a gente fizesse essa transferência com a maior segurança possível. E assim, temos juntos aqui Polícia Penal Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, e concluímos, então, essa transferência com segurança para o sistema penitenciário federal. A entrega do preso, como ocorre muitas vezes aqui em processos em países vizinhos, foi feita na nossa fronteira, na cidade de Corumbá, onde os policiais bolivianos, então, fizeram cumprir as formalidades legais. Isso é importante também ressaltar, que todo o processo é pautado e conduzido a partir das balizas legais da Bolívia e do Brasil. Recebemos esse preso na fronteira, levamos até a nossa delegacia para fazer também procedimentos administrativos e jurídicos legais, por exemplo, exame de corpo de delito, enfim, e documentação. E, a partir daí, embarcamos na nossa aeronave da Polícia Federal, que já estava lá aguardando, e fizemos esse translado com o desfecho muito favorável. Isso demonstra, senhor ministro, o nosso compromisso do enfrentamento ao crime organizado, da prisão de grandes lideranças, que é um eixo fundamental, a descapitalização do crime organizado, e a integração que nós buscamos, E aqui ilustro que, além desse fato, nós temos buscado, sob o seu comando, uma integração muito forte com as 27 unidades da Federação. Esse ano já fizemos mais de 40 operações com as forças integradas de combate ao crime organizado. Se compararmos períodos, o primeiro quadrimestre desse ano, quando um acréscimo grande de apreensão de drogas, por exemplo, operações importantes como fizemos na questão dos veleiros, agora que levavam drogas ao exterior, mais de quase 300 mandados de busca e apreensão só nessas forças integradas, enfim, num grande esforço que temos feito para cumprir a missão da Polícia Federal, do Ministério, de integração, de cooperação internacional e de enfrentamento ao crime organizado. Obrigado. Por favor. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas. Ministro Ricardo Lewandowski, doutor André Rodrigues. Esse caso é um caso que contou, como já apresentado aqui pelo ministro e pelo diretor-geral da Polícia Federal, com o apoio da Interpol. A Interpol, enquanto o organismo internacional das polícias, uma organização formada atualmente por 196 países, que tem por missão garantir a comunicação e o intercâmbio de informação e a coordenação operacional entre as polícias de todo o mundo. E esse caso requereu justamente isso, uma atuação coordenada entre as polícias da Bolívia e do Brasil. E aqui aproveito para registrar também parabenizar o André Rodrigues e o ministro Lewandowski pela atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal do Brasil, assim como das autoridades da Polícia da Bolívia, porque um caso complexo, um caso sensível,
que teve um desfecho rápido e preciso. A Interpol apoia em situações como essa, como apoiou, primeiramente com o intercâmbio de informações. Então, o alvo dessa operação já constava dos bancos de dados da organização desde o ano de 2020, através de uma difusão vermelha, que é o mecanismo internacional para o compartilhamento de informação de foragidos internacionais. A Interpol também atuou apoiando a Polícia Federal do Brasil e a Polícia da Bolívia no intercâmbio de informações de biometria, que foram extremamente necessárias e úteis para a correta identificação desse indivíduo. A Polícia Federal participa do Centro Biométrico da Interpol, um centro que conta com a participação de vários países do mundo e que tem por objetivo realizar esse intercâmbio quase que em tempo real de informações biométricas, o que apoiou, então, na identificação do criminoso. Nós temos uma iniciativa na Interpol que está em curso, uma discussão de um plano de segurança para a nossa região, para a região da América do Sul, com o objetivo de se antecipar à atuação dessas organizações criminosas. Através da Interpol, os nossos estudos, através das conversas com chefes de polícia de todos os países, nós temos visto que o modus operandi dessas organizações, de fato, como bem colocou aqui o ministro Ricardo Lewandowski, hoje é focado na atuação internacional. São organizações que não respeitam fronteira, seja para a realização de suas atividades criminosas, seja para ocultação de ativos, seja para atuar como esconderijo de representantes dessas organizações. E, portanto, mais do que nunca, se faz necessária uma atuação conjunta, coordenada, de caráter internacional. E, por isso, ainda essa semana, aqui em Brasília, sob liderança da Interpol, com uma atuação da Polícia Federal do Brasil e do ministro Lewandowski, nós vamos reunir os chefes de polícia de todos os países da América do Sul para uma discussão focada no combate ao crime organizado transnacional, focada no combate às organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, que atuam no tráfico de armas, como uma resposta à atuação dessas organizações nessa região. Aproveito aqui mais uma vez para parabenizar o trabalho realizado pelos servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelos policiais da Polícia Federal, numa ação de extremo sucesso que, com certeza, contribuirá para a segurança das comunidades aqui da região, para a segurança da população brasileira. Obrigado. Muito bem, nós acompanhamos a coletiva de imprensa do Ministério da Justiça sobre a prisão do Tuta, que é um dos chefes do PCC, e ficou muito claro que essa operação contou com várias forças, né? Vários agentes policiais de várias organizações, porque houve a cooperação entre países, Brasil e Bolívia, e também da própria Interpol, justamente para verificar de fato, né, se esse criminoso estava na Bolívia, porque ele foi apresentar um documento falso, foi identificado isso e a partir de toda essa identificação começou esse processo e a troca de informações entre as autoridades. Mas fato é que ficou muito claro que existe a questão do crime organizado que atua transnacional, ou seja, o tráfico de armas e de drogas, que passa por vários países e as autoridades estão no combate.